Hoje é um dia muito especial. Quem está feliz aí, gente? Levanta a mão. Só o povo crente, né? Só quem é crente para estar acabando o dia assim, tá assim, feliz da vida. Eita glória. Hoje é um dia muito especial. Porque é um dia de culto, né? Quarta-fé, culto fé, gente. E também é o dia 7 de setembro, né? É o dia da nossa pátria, da independência, dia da independência. Então hoje nós passamos o dia aqui orando. Foram 12 horas de oração. Quem veio aí? Levanta a mão, quem esteve aí com a gente? Nós estivemos aí orando, decretando sobre o nosso Brasil bênçãos, abençoando o nosso país. E hoje, agora, nesse momento, nós vamos encerrar, né, esse dia lindo que o Senhor nos deu com esse culto, né? Culto fé. Então, meus irmãos, nós vamos caminhar um pouquinho com a palavra. Quero que você me ajude aí. Nós vamos estar recebendo de Deus, do coração do Senhor, uma palavra que a gente gosta muito, a gente usa muito essa palavra, né? Mas nós vamos trabalhar um pouquinho essa palavra. Eu sei que o Senhor vai falar comigo, vai falar com você. Amém, meu irmão? Amém. Eita glória, glória a Deus. Hoje a nossa igreja está toda decorada, né? Verde e amarelo. As cores da nossa pátria. E eu te convido então para continuar orando. Agora nós estamos no mês de setembro. Nós estamos tendo um tema que está sendo trabalhado nesse mês, que é o tema identidade. E no domingo passado, o nosso pastor, ele pregou sobre libertação, que todos somos libertadores. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Jesus nos liberta para nós libertarmos. Somos libertadores. E hoje nós vamos falar sobre intercessão. Todos somos intercessores. Tem intercessor aí nessa casa? Tem intercessor? Está cheio de intercessor aí, ó. Glória a Deus. Amém, Senhor. Obrigada. Porque o Senhor nos faz intercessores. O Senhor Jesus, Ele é o nosso intercessor. E Ele nos faz intercessores também. Então, nós vamos ler um texto, como eu falei, que é muito conhecido da igreja, que está lá em 2 Crônicas 7,14. Mas para nós entender um pouquinho desse texto, que a palavra de Deus ela é assim, né? Quanto mais a gente lê, mais ela se revela, mais o Senhor vai falando, porque ela é viva. Então, cada vez nós podemos entender, o Senhor vai descortinando a palavra para nós, vai nos revelando aquilo que está no seu coração, vai nos mostrando os tesouros escondidos da Bíblia. Então, é maravilhoso a gente se debruçar na Bíblia, conhecer o nosso Deus. E Ele nos fala, né? Para nós prosseguir em conhecer ao Senhor. E nós conhecemos ao Senhor através da Bíblia, através da sua palavra que Ele nos deixou. Então esse texto de 2 Crônicas 7,14, só para a gente entender esse contexto, em que situação Deus fala isso? Deus, Ele fala essa palavra aqui, que nós usamos até hoje, é uma verdade para nós. Ele fala para Salomão. Quem é Salomão? Salomão é o filho de Davi, aquele que construiu o templo. Davi queria muito fazer uma casa para o Senhor, fazer o templo para o Senhor, mas Deus não permitiu. Deus falou assim, não, quem vai construir o templo é Salomão, teu filho. Então, lá em 2 Crônicas, no início de 2 Crônicas, fala de toda a construção do templo, como que se deu a construção do templo, tudo que foi colocado ali, os objetos, os materiais finíssimos, né, os melhores materiais que eles tinham, materiais nobres, e eles foram construindo esse templo, e ele ficou muito lindo, digno, né, de receber realmente a presença do Senhor ali. Eu acho que a gente nem pode falar isso, né, porque Deus é tão magnífico, tão maravilhoso, que nada que nós possamos construir com nossas mãos poderia conter a glória, a presença do Senhor, de tão majestoso que Ele é. Mas desejo de um homem, né? E Deus assim permitiu. Então ali Salomão, ele construiu esse templo com os melhores, mais caros, mais nobres materiais.
Ele construiu, levaram a arca para o templo, fizeram sacrifícios e chegou o dia da inauguração, da consagração do templo. Então imagina, todos estavam lá e aí chegou esse grande dia. E a palavra diz que nesse dia da consagração do templo, a glória do Senhor veio. Desceu fogo do céu. E era tão gloriosa a presença do Senhor, que ele entrou, sua presença entrou nesse lugar, e os sacerdotes não conseguiram entrar no templo. Mas o povo se prostrou e adorou. O povo se ajoelhou, o povo se quebrantou, e o povo adorou o Senhor. E aí, o que acontece? Voltando um pouquinho antes, Salomão estava lá orando, e ele falou assim: olha Deus, Senhor, nas minhas palavras, né? Tentando resumir aqui e traduzir, para a gente entender esse contexto. E aí ele fala assim: olha Senhor, eu fiz esse templo maravilhoso para o Senhor, porque eu quero, e ele queria de coração que o Senhor habitasse ali no meio deles. Eu quero que a tua presença esteja conosco. E eu fiz esse templo, e eu te peço, Senhor, ouve a minha oração. E aí ele, falando com Deus, orando, Deus vem, né, e fala com Salomão. E Deus aparece, vem à noite e fala para Salomão. E diz assim: Salomão, olha só, tu construiu esse templo grandioso, esse templo lindo, e a minha presença, ela vai estar com vocês, eu vou ouvir a tua voz, eu vou ouvir a oração que for feita nesse lugar. Mas assim, Salomão, se por acaso eu decidir fechar os céus, se eu decidir disciplinar o povo, se eu decidir tomar uma atitude drástica com relação à nação e o povo quando estiver pecando, se eu fizer tudo isso, Salomão, e aí ele fala, 2 Crônicas 7,14, que diz assim, nós vamos ler agora: se acontecer tudo isso, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus está falando para Salomão aqui? Olha só, Salomão, se eu cerrar os céus, se eu retirar a minha mão por algum pecado, por alguma situação, se eu quiser disciplinar, não é somente a tua oração, mas é a oração do meu povo. É o meu povo, quando clamar, eu vou ouvir. Quando um povo clama, Deus vem. Deus não depende da oração do pastor, da oração da irmã do coque, da oração lá do pessoal da intercessão. Deus não está esperando por uma pessoa específica para orar. Deus está esperando por você, pelo seu povo. Porque aqui ele fala: quando o meu povo se humilhar e orar, então eu ouvirei do céu. Vocês lembram lá do Egito, quando o povo passou lá, estava lá na escravidão, e Deus levanta Moisés para tirar o povo da escravidão. Deus ouviu o clamor do seu povo. Foi o seu povo que orou, que clamou, e Deus ouviu e levantou um homem para libertar o povo de Deus. Deus levantou Moisés. Mas Deus ouve o nosso clamor. E é nesse contexto que Deus fala tudo isso. Salomão, você fez uma grandiosidade, uma obra maravilhosa. É lindo que você fez. Desejo do seu coração e a intenção do seu coração foi muito boa, mas eu vou ouvir o meu povo. Então eu quero dizer que todos nós somos intercessores, porque quando nós clamamos, Deus ouve do céu e Deus responde. Amém? E Deus tem um povo aqui nessa terra. Mas que povo é esse? E aí Deus vai falando, ele fala para Salomão, né? Se o meu povo. Quem é esse povo? Não é qualquer povo, não é um povo desconhecido, não é um povo que não tem aliança, não é o ímpio, não é um povo estranho,
Não é qualquer um, é o meu povo. Deus fala, meu povo. Você sabia que você é povo de Deus? Deus ouve a sua oração. Quando o meu povo orar, eu ouvirei. E esse povo é o povo da aliança de Deus. É um povo que tem aliança. É um povo da promessa, é o povo escolhido, é o povo marcado. Deus conhece cada um do seu povo. Deus não se esquece de nós e não se esquece das nossas orações, porque nós somos povo de Deus. Lá em 1 Pedro 2, de 9 a 10, vai dizer o seguinte. 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro, tá ali, ó. O que nós somos, gente? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós somos comprados, nós temos um dono. Nós não somos um povo sem esperança, um povo qualquer sem dono. Nós fomos comprados, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que nós somos comprados, resgatados. E aí continua falando, vamos lá para o 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Não sei você, mas quando eu leio essas palavras, o meu coração queima. Porque nós éramos inimigos de Deus, e através de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. O Senhor nos faz intercessores, o Senhor nos faz libertadores. O Senhor coloca a sua unção sobre nós, um vaso de barro que nós somos. O Senhor coloca uma porção do seu Espírito em cada um de nós. Melhor que Ele tem, o seu Espírito está sobre você, povo de Deus, marcado, santificado, escolhido, separado. E o Senhor fala, Ele fala em 2 Crônicas 7,14. Vamos voltar lá. Se o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é um povo qualquer, um povo que carrega o nome de Deus, um povo que carrega o nome que é santo, um povo que carrega o nome do Eterno. É esse povo que nós somos, não é qualquer povo. Então, quando você vê o povo de Deus, se alegre, ame a igreja, ame a noiva de Cristo, porque ela foi resgatada e comprada por um alto preço, e você faz parte disso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, reconhecer que eu sou Deus, reconhecer que eu sou Deus. O que é se humilhar, gente? Se derramar diante do Senhor, reconhecer que o Senhor é Deus, reconhecer que a destra do Senhor é poderosa, que ela se move nos céus, que não é impossível para o Senhor. Reconhecer que agindo Deus, quem impedirá? Quando o Senhor move o seu braço, ninguém pode impedir. Ai daquele que se levanta contra o Senhor. Se humilhar não é estar humilde, é ser humilde. Mas o que é ser humilde? A palavra diz lá em Tiago que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. E quantas vezes nós temos uma postura de humildade? Oramos, nos prostramos, nos ajoelhamos. Existe uma postura, mas no coração não existe humildade. Existe o exterior, tá ok. O exterior, eu me prostro, eu choro, eu pulo, eu grito, e não tem nada de errado com isso, pode fazer. Mas antes nós devemos sondar o nosso coração. Como que está o nosso coração? Sabe que estar humilde
é diferente de ser humilde. Porque ser humilde envolve caráter. A pessoa tem um caráter humilde. Sabe por quê? Quando Deus achata, quando Deus leva a gente para a casa do oleiro, ela vai. E a gente se deixa moldar pelo Senhor. A palavra também vai dizer lá em Tiago, muito bom. Aconselho ler Tiago: humilhai-vos perante a potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Se deixe ser tratado pelo Senhor. Se deixe o Senhor moldar a sua vida através das suas mãos. Às vezes a gente, quando está sem dinheiro, a gente fica bem humilde, né? Quando a gente está doente, a gente fica bem humildezinho. Mas às vezes, quando está tudo bem, a gente esquece da humildade. A gente começa a se achar. E aí, Deus resiste. O que é resistir? Resistir. Resistir. Deus não permite. Deus... Eu imagino Deus colocando a mão assim, não. Sabe? Deus resiste ao soberbo. E a humildade, ela chama a atenção de Deus. E Davi sabia muito bem disso. Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Nos Salmos a gente pode ver o coração, sentir o coração de Davi, na dependência. E Davi, ele orava: Senhor, tem misericórdia de mim. Socorro, Deus, me socorre. Pequei contra ti, pequei contra o Senhor. Davi reconhecia o seu pecado. Ele se humilhava diante de Deus. Davi é um homem que pode nos ensinar com relação à humildade. Mas nós precisamos avaliar o nosso coração, não a nossa postura, não o jeito que a gente fala, não o jeito que a gente veste. Não tem nada a ver com humildade. Porque às vezes tem uma pessoa que se veste tão bem, né? Se veste com roupas tão caras, mas tem um coração humilde. Reconhece Deus. Reconhece que o Senhor é Deus. Que o Senhor, Ele tem soberania e poder sobre a minha vida. Que Ele exalta, que Ele abate quando Ele quer. E eu me sujeito e eu me inclino à vontade do Senhor. E eu me dobro à vontade do Senhor. E eu me sujeito à vontade do Senhor sem murmurar. Sabe, meus irmãos, nós não somos nada. E às vezes a gente tem alguma coisinha e já acha que é alguma coisa. A gente não é nada. Se o Senhor soprar, já era. Se o Senhor tocar, de uma forma, apertar um pouquinho mais, quem somos nós? Sabe, tem uma canção que eu gosto muito e que diz assim: amigo do oprimido, perdoador do arrependido, descanso e paz daquele que se sente só. E ela segue falando: amigo do oprimido. Quando nós descobrirmos, entendermos que Deus resiste tanto ao soberbo, mas que Deus dá graça aos humildes, nós vamos então começar a entender os princípios de Deus. Nós precisamos andar em humildade. O povo crente é filho de Deus. Deus é humilde, porque Deus enviou o seu Filho. Jesus esteve aqui e Ele nos serviu. Ele veio para nos servir, deixou toda a sua glória, se esvaziou de si mesmo e esteve aqui para nos servir. E nós estamos aqui e não queremos servir nossos irmãos muitas vezes. Nós precisamos, então, ter um coração humilde e não uma aparência de humildade, mas um coração que se rende. E a palavra vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ter uma vida, um estilo de vida, ser humilde, simples, como Jesus era, se humilhar e orar, Ele ouve do céu esse povo. Todos nós podemos orar, interceder. Todos nós.
lá em Hebreus 10, 19 a 20, vai dizer o seguinte: todos nós podemos entrar na sala do trono. Vamos ver aqui. Hebreus 10. Ali. 19 a 20, vamos lá. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, quando Jesus morreu, o véu se rasgou, de cima a baixo o véu foi rasgado. Lá no Santo dos Santos, o santuário, que só o sacerdote podia entrar, não existia mais impedimento para que as pessoas entrassem no Santo dos Santos, porque o véu se rasgou. Isso está dizendo que eu e você podemos entrar na presença de Deus através do sangue de Jesus, através do novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Todos nós temos livre acesso à presença do Senhor, então nós podemos entrar e orar, chegar na presença do Pai e dizer: Pai, me socorre, Senhor, me socorre. A oração, a intercessão, para o cristão, tem que ser um estilo de vida. É um estilo de vida. Como diz o nosso pastor Ivan, né? Ele fala que gatos miam, cachorros latem, é isso, né? E crente ora e jejua. É simples assim, é só isso, né? Crente ora, gente. Nós precisamos orar. Nós precisamos interceder, porque nós somos uma igreja que ora. E todos nós somos intercessores. Então a intercessão, ela modifica a minha vida, ela transforma a minha vida, ela traz a glória de Deus, ela gera crescimento, dependência de Deus. E eu quero dizer para você que as minhas maiores batalhas na vida, eu ganhei no meu quarto, de joelhos. É lá que é o meu campo de batalha, lá no meu quarto. Aqui, ó, minhas armas são meus joelhos. Você tem joelho aí, gente? Então, ó, joelho no chão. Fecha a porta do quarto e guerreia. E ora. Você tem livre acesso. Você quer transformação na sua vida? Ore. Quer transformação na sua casa? Ore. Não canse de orar, não cesse de orar. Continue orando um pouco mais. E eu quero dizer para você, não viva de migalhas da oração dos outros, da unção dos outros, da experiência dos outros. É tão lindo, né? A gente ama ver a experiência dos outros, ouvir. Ai, que coisa linda. A gente vai para o YouTube, a gente busca testemunhos. É lindo, glória a Deus por isso. Mas não viva disso. Viva a sua experiência com Deus. Fala: Deus, eu quero ter a minha experiência contigo. A experiência da irmã fulana, não sei quem lá, foi maravilhosa, mas eu quero a minha experiência. Eu quero te ver, Senhor, se revela a mim. Eu sou teu filho. Eu tenho livre acesso. Sabe que eu estava meditando nessa palavra e eu pensei assim: imagina você, agora me ajuda, pensa comigo. Você foi convidado para um jantar com uma pessoa que você ama muito, que você gosta muito, você admira muito. Eu pensei no pastor Márcio Valadão, imagina. A gente ser convidado pelo pastor Márcio Valadão, imagina. Para ter um jantar com ele. Aquele homem humilde, sábio, né? Uma bênção. Um homem assim, cheio de Deus, que carrega Jesus. Você, que recebeu esse convite, você mandaria outro em seu lugar? Sim ou não? Você mandaria? Sim ou não, gente? Hello? Não. E por que muitas vezes você pede para o outro orar por você, pela sua casa? Por que você faz isso? Você está perdendo de ter experiências maravilhosas com Deus. Claro que quando estamos em batalha é uma coisa, mas nós transferimos para o outro a responsabilidade que é nossa, que é minha. A responsabilidade da minha casa, gente, de quem é? É minha. Eu tenho que orar pelos meus filhos, eu tenho que orar pelo meu marido, eu tenho que orar por mim, eu tenho que orar pelos meus vizinhos, eu tenho que orar pela minha família. A responsabilidade da sua casa de quem é? É sua.
chama para si a responsabilidade e assume essa bronca e diz assim: agora é comigo, agora acabou. Chega de ficar pedindo oração, chega de ficar terceirizando unção. E daí sabe o que acontece? O outro que você vai pedindo oração, ele vai ficar cheio de unção, ele está mais na presença de Deus. Aí você só pede oração e ele vai crescendo, ele vai se enchendo, ele vai chegar lá, ele já está assim com o Papai do Céu, ó, está assim, coladinho com Jesus. Ele está crescendo, ele está na presença constantemente. E a gente fica o quê? Nossa, quanta unção, né? Vou pedir mais oração para ele. Você está ajudando ele a crescer. Vamos fazer o seguinte agora. A partir de agora você vai começar a assumir as orações, a sua responsabilidade. Você vai começar a entrar no Santo dos Santos. Você vai começar a orar. E você vai começar a falar: Deus, se o Senhor fala com ele, o Senhor fala comigo. Se o Senhor responde a oração dele, o Senhor vai responder a minha. Mas não esquece que antes é se humilhar, depois orar. Temos vários exemplos na Bíblia, né? Daniel orava 3 vezes ao dia. Elias orava e o fogo descia. Já pensou? Ô glória! Você orar e o fogo descer. E desce mesmo. E o nosso problema é que nós temos, sabe o quê? Muito ensinamento e pouca prática. Porque orar é difícil mesmo. Orar não é fácil. Mas a gente precisa se posicionar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, tiver uma vida de oração, nós vamos poder dizer como Elias. Elias dizia uma frase que eu amo e que eu quero ainda poder dizer. Ele dizia assim: vive o Senhor em cuja presença eu estou. Já pensou? Você chegar lá na sua casa lá e dizer assim: vive o Senhor em cuja presença eu estou. Eu vivo na presença do Senhor. Eu ando na presença do Senhor. Eu estou sempre na presença do Senhor. Será que a gente pode dizer isso? Vive o Senhor em cuja presença eu estou. Elias falava isso. Elias era um exemplo de homem de oração para nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e agora buscar a minha face, buscar a presença de Deus, buscar intensamente a face do Senhor, e não o que Ele pode nos dar. Às vezes a gente busca intensamente as bênçãos, aquilo que Ele pode nos dar, e Ele dá porque Ele é bom, Ele é generoso, Ele é misericordioso, Ele dá. Mas Ele conhece o nosso coração, Ele sabe do nosso coração. Então que nós possamos buscar ao Senhor, buscar a face do Senhor pelo que Ele é. Chegar na presença dEle dizendo que Ele é. Tem uma canção que diz assim: hoje eu não vou te pedir nada, eu só quero a tua presença. Sabe que a gente tem feito isso? Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar ao Senhor com inteireza de coração, com o coração inteiro, com o coração rendido, com o coração submisso. Buscar ao Senhor sem interesses, mas pelo que Ele é realmente. Nós precisamos buscar ao Senhor, não somente orar com a listinha, mas buscar ao Senhor. O quarto, e se converter dos seus maus caminhos. O que é se converter dos seus maus caminhos? Transformação. Uma nova atitude. Abandonar o pecado. Mudar, deixar Deus mudar as coisas na nossa vida. Abandonar as velhas atitudes, os velhos hábitos, os hábitos errados. Abandonar o pecado. Dizer não ao pecado. Se posicionar diante de Deus. Fazer compromisso com Deus, se comprometer com Deus. Dizer: Deus, eu não vou mais fazer isso. Meus pais faziam, mas eu não vou mais fazer. Eu me comprometo com o Senhor. E cumprir a palavra diante do Senhor. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente promete, faz voto,
E aí já no outro dia já esqueceu, já não faz mais, daí já dá preguiça, daí vem as distrações, a gente se distrai muito. Então as distrações é algo que nos tira da presença do Senhor. E nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Sabe que às vezes a gente quer tomar remédio, quer ser curado, aliás, sem tomar remédio, né? Às vezes a gente precisa tomar remédio, mas a gente não toma remédio. Nós queremos servir a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Ah, Deus é bom. Ah, Jesus é amor. Ah, tá tudo certo, depois eu peço perdão. Não, gente, cadê o temor? Cadê o temor do Senhor? Sabia que lá na Bíblia está escrito assim? 1 Tessalonicenses 5, alguma coisa. Acho que a partir do 17 diz ali, tem algumas considerações, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da promessa. Se está escrito, é porque ele se entristece. E se ele se entristece, é porque nós continuamos fazendo coisas que entristecem o Senhor. Então nós precisamos cuidar com a nossa postura, com o nosso posicionamento, que nós falamos, cuidar a nossa boca, cuidar os nossos ouvidos, que a gente ouve, que pode entristecer o Espírito Santo. Às vezes a gente não fala, mas a gente ouve coisas que não agradam, a gente vê coisas que não agradam, a gente toca em coisas que não agradam ao Senhor, a gente pisa onde não agrada ao Senhor. E aí, nós não aguentamos uma exortação, nós não aguentamos uma palavra forte, já ficamos de bico. Não, mas Deus é amor. E aí, quando vem o líder, vem o pastor com todo amor, exortar, ministrar, a pessoa já não gosta, porque não gosta de ouvir a verdade. Isso é ser humilde? Não, né? Acho que nós precisamos aprender a ser humilde, porque todo dia a carne quer se levantar. A gente entregou a vida para Jesus, mas é uma luta constante, né? Todo dia a carne se levanta. Lá em Romanos 7, diz assim: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer eu faço. Queremos que Deus cumpra a palavra dEle. Sabemos muito bem as promessas do Senhor, mas esquecemos do que temos que cumprir muitas vezes. Isso é se arrepender. Isso é se converter. É abandonar as velhas práticas. Paulo fala: quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. E ele vai falando várias coisas ali que a gente precisa ouvir. E é por amor que a gente precisa ouvir. E é por amor que o Senhor nos exorta. O Senhor nos ama. E Ele não quer que nenhum de nós venhamos a nos perder. Mas Ele deixou a sua palavra. Porque se nós pecarmos, se nós dermos brecha para o inimigo, ele vai vir. E vai ser um laço para a nossa vida. Então por que o Senhor nos corrige? Porque Ele nos ama. Ele te ama. Por que tem essa palavra aqui? Lá de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, aliás, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Atos 3,19 vai dizer assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos. Às vezes a gente se arrepende, mas não se converte. Se arrepende ali na hora, chora, sabe que está errado, mas não muda a trajetória, não muda a rota, não muda de comportamento. Então, não nos convertemos. Conversão é mudança de rota. Nós precisamos mudar a rota. Eu preciso mudar a minha rota todos os dias. Não é mais fácil para mim. Para os pastores não é mais fácil, não. Todos nós precisamos ter um posicionamento. Todos nós precisamos
ter esse entendimento renovado. Então, para que nós possamos ouvir o Senhor dizer, porque daí continua a promessa, né? Ele fala lá, de novo, vou ler de novo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, o que vai acontecer aqui? Eu ouvirei dos céus. Eu imagino Deus lá nos céus e os anjos cantando, adorando ao Senhor, e aquela glória, aquela maravilha, não tem problema nenhum no céu, né? Tudo certo no céu. E os anjos adorando, e o Pai lá, Pai, Filho, Espírito Santo. E aí alguém se converte na terra, alguém se humilha, e depois ele ora, e depois ele busca a face do Senhor, e ele se converte dos seus maus caminhos. É como se o Pai que estivesse recebendo a adoração dos anjos, que eles estão lá 24 horas por dia, santo, 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 santo. Eles, opa, para aí, silêncio. Tem alguém na terra que está se humilhando, que está orando, que está buscando a minha face, que está se arrependendo dos seus caminhos. Eu quero ouvir o meu filho, é o meu povo, é o meu filho que está orando. E o pai conhece a voz do filho, não é assim? A mãe conhece a voz do filho. Pode ter uma multidão de criança. Quando o filho grita pela mãe, a mãe sabe quem é. A mãe conhece de longe, o pai conhece de longe, e o nosso pai conhece o nosso clamor. Pode ter milhões de pessoas orando, mas se um filho arrependido, um coração contrito, quebrantado, se humilhar e buscar verdadeiramente o Senhor e se converter dos seus maus caminhos, o pai então ele ouve, ele para, ele olha, ele ouve. E aí o que ele faz depois que ele ouve? Então ouvirei dos céus. Então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós oramos tanto por um avivamento e buscamos tanto avivamento, e eu creio que esse avivamento virá. Você crê que o avivamento virá? Eu creio, porque é uma promessa do Senhor, não depende de nós, depende do Senhor, e aquele que cumpriu é fiel, e Ele vai cumprir a sua palavra. Então nós cremos que do sul virá um grande avivamento para o Brasil, mas nós precisamos nos posicionar. A igreja está liberando a palavra de ensino, os pastores estão ensinando, a Bíblia está aqui, nós temos carisma para você estudar a palavra, para você mergulhar nas escrituras. Nós temos tantas ferramentas que nós podemos usar. O que nós estamos fazendo que nós não oramos? Nós somos muito bons de ouvir, mas não botamos em prática. Precisamos colocar em prática, precisamos nos converter, precisamos urgentemente entrar na presença do Senhor, precisamos orar, precisamos clamar pelo nosso país, precisamos ganhar a nossa família, precisamos nos comprometer com o Senhor em oração. Falar: Senhor, eu vou me comprometer contigo, eu vou orar, porque nós somos uma igreja intercessora. Você é intercessor, você é um intercessor, você é um libertador, você tem Jesus, você mesmo vai fazer autolibertação na sua vida, vai começar a renunciar aos pecados. Eu renuncio a fofoca em nome de Jesus. Eu renuncio a mentira em nome de Jesus. Eu não aceito mais isso na minha vida. A minha boca é santa, as minhas atitudes são santas, a minha família é santa ao Senhor. Pega o óleo, unge a tua casa e expulsa todo demônio de confusão, de fofoca, de intriga, de briga, de grito. Manda embora em nome de Jesus. Você tem o Espírito Santo de Deus, você não está sozinho. Você tem o Senhor contigo, você tem anjos ao teu dispor. Pede: Senhor, envia os anjos. Está difícil? Está complicado? Fala: Senhor, envia os teus anjos aqui, Senhor. A palavra nos autoriza, a palavra nos diz que o Senhor envia os anjos, que os anjos, eles estão ao nosso serviço.
Eles estão ao serviço daqueles que herdarão a salvação. Então nós podemos orar e clamar: Senhor, envia os teus anjos, Pai. Coloca um anjo lá naquele lugar, Senhor. Começa a clamar e começa a orar. E começa a desfazer todo esse emaranhado. Não fique com medo, acuado num canto. Porque é isso que Satanás quer fazer conosco. Satanás, ele quer nos destruir. Ele quer nos amedrontar. Mas nós somos o povo de Deus. O povo do Senhor. Então o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Nós somos aceitos. Ele sara a nossa terra. E aqui tem uma promessa de cura para a minha vida, para a minha família, para os meus vizinhos, e vai se expandindo para o meu bairro, para a minha rua, para o meu bairro, para a minha cidade, para a minha nação. Nós temos que ter posicionamento. Eu quero te convidar para ficar em pé agora, para nós orarmos. É um lugar sobre Jesus.